Olá, meus amigos, sejam todos muito bem-vindos ao canal Politizando. Eu sou o William Jacob e nesse vídeo vou falar aqui de uma notícia que foi divulgada ontem sobre uma possível chapa que, segundo muitos dizem, já está acertada entre Simone Tebet e Tasso Gereissati. Porém, circulou uma imagem nas redes sociais e tem um site falando sobre isso, que pode ser uma mera especulação, de que Ciro Gomes fez uma proposta para Simone Tebet e para Tasso Gereissati. Eu vou falar sobre isso, mas antes eu quero pedir a sua ajuda para que se inscreva no canal, ativa aí o sininho das notificações. Se assistir esse vídeo e gostar, deixa o like. Se não gostar, manda o dislike, comenta, compartilha. Tudo isso é muito importante para que o nosso trabalho aqui continue crescendo. Pessoal, é o seguinte, foi divulgado então que a pré-candidata do MDB, Simone Tebet, ela que é senadora neste momento, no fim do seu mandato, é bom lembrar, pretende anunciar na próxima semana o senador Tasso Gereissati, que também está no fim do seu mandato, ele é do PSDB do estado do Ceará, como candidato a vice em sua chapa. Segundo consta, os dois já se acertaram e o anúncio oficial, porém, depende aí de um acordo entre o MDB e o PSDB no Rio Grande do Sul, e os detalhes estão sendo finalizados por lá, segundo consta. E para oficializar então a indicação de Tasso, os tucanos exigiram que os MDBistas desistam da candidatura própria ao governo gaúcho neste ano para apoiar Eduardo Leite, que é do PSDB. Ele era governador, renunciou, né, e agora vai de novo aí tentar o governo do estado. Numa reunião no dia 13 de julho, a executiva do MDB do Rio Grande do Sul aprovou iniciar o debate para apoiar Eduardo Leite. O presidente nacional do partido, Baleia Rossi, participou desse encontro, que foi então a primeira vez que teve alguma sinalização do MDB por lá nesse sentido. E a ideia da cúpula do MDB, vejam isso, é realizar a convenção para oficializar a candidatura de Simone Tebet no dia 27 de julho. E aqui diz que o evento deve acontecer de forma virtual. Bom, eu achei estranho um evento, dessa importância acontecer de forma virtual, isso tinha que ser presencial para passar algum tipo de força para Simone Tebet, enfim, mas vamos aguardar e ver se de fato isso aqui se concretiza dessa forma. Porém, ontem à noite circulou nos grupos de WhatsApp, então não vou trazer isso aqui como sendo uma notícia, isso aqui pode ser meramente uma especulação. Eu busquei algumas fontes lá no Ceará que me falaram que vê com ceticismo que eu vou falar para vocês aqui. Outras disseram que isso aqui é difícil, mas que pode eventualmente acontecer. É que foi divulgado que Ciro Gomes teria feito uma proposta ao presidente do MDB, Baleia Rossi, para que Simone Tebet entrasse como sendo sua vice. E nesse caso, Tasso Gereissati seria o candidato ao Senado, para receber o apoio de Ciro, Cid e do PDT no estado do Ceará. Estado que passa por problemas ali na aliança, que, por exemplo, foi muito vitoriosa até aqui, unindo PDT, PT e diversos outros partidos, PSD, o próprio PSDB. Lá no Ceará você tem uma aliança muito ampla em torno de um projeto que está ameaçado porque, segundo consta, Lula está interferindo no processo lá no Ceará, tentando criar dificuldades e embaraços para prejudicar Ciro e Cid Gomes, e com isso tem uma ala agora que defende inclusive que os partidos caminhem separados. E aí o Camilo Santana seria um candidato ao Senado de um lado, ele que era governador até abril renunciou, e a vice Isolda do PDT assumiu, e a Isolda tem o apoio do Camilo e de vários outros partidos para tentar a reeleição, mas há uma outra parte, inclusive dentro do PDT, a maior parte defende a candidatura de Roberto Cláudio, ex-prefeito de Fortaleza, então, que inclusive aparece melhor nas pesquisas contra o capitão Wagner. E tem muita gente, enfim, ali preocupada com o que pode acontecer nessas eleições por lá. Então, se houver o racha, nessa situação aqui, o Tasso Gereissati entraria sendo candidato ao Senado, dessa base aí, PDT, inclusive o PSD no Ceará continua aí junto com o PDT e também apoiando o nome de Roberto Cláudio. Então, a gente tem que aguardar e ver o desfecho para ver o que vai realmente ser resolvido por lá. Segundo consta, nessa imagenzinha que circula nas redes sociais, Tasso já teria aceitado a proposta e agora trabalha para convencer Simone Tebet e Baleia Rossi. Dos nomes envolvidos aqui, eu pesquisei pouco antes de gravar, nenhum confirmou. Isso aqui seria algo mais de bastidor, então vamos aguardar atentamente e ver se algo vai para frente em relação a isso. O fato é que o Tasso tem uma ótima relação com o Ciro de um lado, com a Simone Tebet de outro, e eu cheguei a gravar um vídeo aqui
tempos atrás, em que foi informado aí sim de que Tasso estaria disposto a fazer algum tipo de aproximação entre os dois. A Simone Tebet chegou a dizer que ela está para visitar o Ceará e quer encontrar o Ciro Gomes por lá, então pode ser que alguma coisa aconteça, né, nesse sentido. Se isso acontecer, o que eu ainda assim acho muito difícil, eu acredito que o MDB liberaria os estados a seguir os acordos já firmados. Em boa parte deles, o Ciro mesmo não faz nem questão de ter palanque, como, por exemplo, né, nos estados aí que tem Renan Calheiros, né, lá o Gedel Vieira Lima está na Bahia com o Lula. Então o MDB, creio, né, não criaria, digamos assim, divisões internas por conta de um apoio a esse ou aquele pré-candidato, né, sendo o Ciro Gomes ou um outro nome. Inclusive, tem uma ala dentro do partido que defende o apoio já no primeiro turno à pré-candidatura de Lula, mas tem uma ala que defende que o partido caminhe com Simone Tebet. Tem quem acha que o partido não tem que apoiar ninguém. Então, realmente, o MDB está bastante rachado. Se isso aqui acontecesse, seria bom para o Ciro ter mais tempo de televisão. O Ciro também não vai se render ao sistema, enfim, por conta de tempo de televisão, já deixou isso muito claro. Isso aqui teria um efeito positivo do ponto de vista simbólico, né? Você ter a quarta colocada virando vice do terceiro colocado, então mesmo que ela não tenha um percentual assim que faria uma grande diferença nesse momento, mas simbolicamente isso seria importante, além dos acenos que a Simone Tebet poderia fazer estando com o Ciro a setores que têm dificuldades aí, resistências em relação a Ciro Gomes. Eu confesso que o MDB sempre me deixa muito preocupado, ainda mais na condição de vice. Tem uma ala ali que é o MDB histórico, né, que a gente deve sim respeitar, mas tem uma parte do MDB que a gente já viu que não tem muito escrúpulo. Essa parte está aí hoje de novo com o Lula, como esteve no passado. O Ciro Gomes alertou muitas vezes, para o Lula ter cuidado com essa ala do MDB. O Ciro tem uma boa relação com outros nomes, inclusive levou para Ciro Games Pedro Simon, que acredito seria alguém ali dentro do partido que poderia até ajudar numa aproximação do Ciro com a parte, digamos assim, que tem caráter dentro do partido, mas a outra parte, insisto, o Ciro não faz muita questão. Então a gente tem que avaliar com muita calma e ver o que pode acontecer daqui para frente, já que estamos aí na reta final e em breve os partidos farão as suas convenções, que definirão aí os nomes do candidato e do vice. Infelizmente, a gente sabe que nem todos os políticos e partidos compreendem a importância da gente mudar modelo econômico e de governança política, coisa que o Ciro Gomes é o único candidato, pelo menos desses mais bem colocados, a defender na sua campanha. E o Lula está agindo de todas as formas para minar não só Ciro Gomes onde pode, mas também Simone Tebet. Inclusive, sai uma notícia, eu vou deixar um link para vocês, que dirigentes do MDB alertaram integrantes do PT que o ataque especulativo feito pelo pré-candidato e ex-presidente Lula para conseguir o apoio oficial da sigla ainda no primeiro turno pode causar sequelas para um eventual entendimento entre as legendas no segundo turno. Então o Lula de fato joga pesado e nem sempre de uma maneira correta. Então é isso, o Lula tá com o seu percentual e acha que pode fazer de tudo e que todo mundo vai aceitar, e pelo menos teve uma reação ali parte do MDB sobre as últimas movimentações do Lula. Pessoal, hoje para a gente fechar esse vídeo aqui, quero trazer uma notícia extra e muito boa para Ciro Gomes. Saiu a notícia ontem de que o Moraes, ministro do STF, determinou então a exclusão de um vídeo manipulado sobre Ciro Gomes no Telegram. A pedido do PDT, ministro do TSE manda canal bolsonarista deletar da rede imagens com fake news sobre relação do pré-candidato com facção criminosa. Pessoal, essa montagem não é nova, não é recente, circula aí já há alguns anos e é simplesmente um absurdo. Eles pegaram partes de uma entrevista que o Ciro concedeu ao Maurício Meirelles, falando sobre segurança pública, respondendo perguntas, citando exemplo, e aí eles foram cortando trechos e depois colocando como se o Ciro estivesse dialogando com o chefe de uma facção criminosa. Um absurdo realmente, e passa a sensação para os desavisados que o Ciro teria relação com essa facção. Então a decisão do Moraes correta, teve uma ampla repercussão em vários canais, vários sites divulgaram o que é bom para o Ciro, porque essa não é a única fake news que eles divulgam aí em relação a Ciro Gomes. Então pode ser que essa decisão aqui faça com que as pessoas fiquem mais atentas e duvidem, porque é inacreditável como que o gabinete do ódio bolsonarista e muitas vezes também alguns blogs vinculados ao Lula divulgam coisas, e não é de hoje. Quem bater um Google aí e ver o que o Brasil 247, por exemplo, falou sobre a Marina Silva em 2014,
É um negócio assim inacreditável. Eu vou até deixar um vídeo aqui, né, que o Léo Menezes do canal Tijolaço fez há um tempo atrás aí, muito bom, né, trazendo alguns detalhes ali importantes sobre isso. Bom, pessoal, então é isso, eu vou ficar por aqui e atento, né, se alguma dessas especulações ou informações, porque essa do Tasso, vice da Simone Tebet, é algo que muitos dão como certo. Vamos ver se de fato se concretiza. E uma dúvida que se tem muito é, será que a própria Simone vai ter o apoio do partido para ser mesmo a candidata à presidência da República? Vamos ficar então atento a tudo isso e qualquer novidade eu trago para vocês aqui no canal Politizando. Valeu, pessoal, até mais!